esse tema, porque foi visto, levantado dados que essa violência está em um número crescente, apesar de algumas medidas da Lei Maria da Penha e de algumas outras medidas que acompanham essa lei, ainda assim é um número crescente. Então, não é uma data em si de comemorar, mas sim de conscientizar. Ela foi colocada no calendário das escolas. Também tem o programa Maria da Penha das escolas, que uma das ações é essa também, que é conscientizar os alunos. Vocês estão na idade de aprender, para que no futuro vocês não repliquem o que hoje está acontecendo na sociedade. Então o objetivo aqui hoje é passar um vídeo curtinho que vai explicar os tipos de violência, para as meninas não se calarem também e os meninos não replicarem o que já aconteceu e o que vem acontecendo também na sociedade para com as meninas. A gente vai começar com um vídeo e depois vamos fazer um pequeno debate aí sobre certas situações que acontecem no dia a dia de alguns de vocês. E ao final vamos elaborar cartazes com algumas frases. E nesses cartazes vão ter também frases de ajuda e como procurar ajuda, a quem ligar, qual número recorrer, qual equipamento vocês podem procurar. E quando vocês não forem as pessoas que sofreram a violência ou que reproduziram a violência, forem aquelas pessoas que observaram a violência, não se calar, porque a omissão ela acaba estando ao lado da violência, né? Não denunciar, você acaba compactuando para que ele continue acontecendo. Vou passar o vídeo. É um vídeo curtinho. Muitos são os sinais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas você sabe reconhecer se está sendo vítima ou se alguém perto está sofrendo violência? Um relacionamento abusivo sempre envolve um desequilíbrio de poder. O agressor usa palavras e ações intimidadoras e ofensivas para controlar a vítima. Alguns relacionamentos são abusivos desde o início, mas geralmente o abuso começa de forma sutil e se intensifica a longo prazo. E são vários os tipos de violência doméstica e familiar que caracterizam um relacionamento abusivo. A Lei Maria da Penha esclarece os 5 tipos de violência doméstica e familiar. São eles a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A violência física é a mais fácil de se identificar. São ofensas que afetam a integridade do corpo, como empurrões, tapas, chutes ou ainda ações como atirar objetos, sacudir, apertar os braços, sufocamento e até ferimentos causados por objetos ou armas de fogo. É qualquer ação que machuque o seu corpo. A violência psicológica costuma se apresentar de maneira mais sutil e muitas vezes as vítimas não a percebem, pois o agressor intercala gestos de carinho com palavras grosseiras, atitudes que abalam a autoestima da vítima, como humilhações, deboches, perseguições, insultos e chantagens. São exemplos de violência doméstica. Em outros casos, o agressor não deixa a mulher visitar ou se comunicar com amigos e familiares. As consequências do abuso psicológico são graves e podem causar problemas de saúde, como depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e insônia. A violência moral são os crimes contra a honra, conhecidos como calúnia, difamação e injúria. A calúnia ocorre quando o agressor mente dizendo que a mulher cometeu algum tipo de crime. A difamação são as fofocas. O agressor acusa a mulher de algo desonroso para desprestigiá-la perante a sociedade. Xingamentos, ofensas ou desqualificação da mulher podem ser caracterizados por injúria. E até mesmo publicar fotos ou vídeos íntimos da vítima nas redes sociais pode ser classificado como violência moral e psicológica. A violência sexual não se caracteriza somente pelo estupro. É qualquer conduta que força a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, com ameaça, coação ou uso da força. O agressor também pode utilizar armas e drogas para praticar a violência sexual. Esse tipo de violência também ocorre quando o agressor impede a mulher de usar métodos contraceptivos ou a força ao casamento, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. Fotografar ou filmar momentos íntimos sem a autorização da mulher também é um tipo de violência sexual. A violência patrimonial é uma das grandes responsáveis por fazer as mulheres não saírem dos relacionamentos
fases e é constantemente repetido pelo agressor. Ao final dele, pode estar o feminicídio. A primeira fase é chamada de aumento da tensão. O agressor fica nervoso por coisas insignificantes, tem ataques de raiva, faz ameaças, quebra objetos, grita e insulta a mulher. Muitas vezes a vítima nega os acontecimentos, passa a se culpar pelo comportamento agressivo e costuma esconder esses fatos dos amigos e familiares. Essa fase pode durar dias ou meses, mas à medida que a tensão aumenta, o ciclo pode avançar para uma outra etapa. Na fase 2, o agressor perde o controle e materializa a tensão da primeira fase. É aí que começam as agressões. A principal violência praticada é a física, mas as violências psicológica, moral, sexual, patrimonial também aparecem. Nessa fase, a vítima pode se esconder na casa de amigos ou parentes, pedir ajuda ou até decidir pela separação. É comum a mulher se distanciar do agressor e, nesse ponto, com medo de perdê-la, ele entra na fase 3. Essa fase é conhecida como a fase da lua de mel. O agressor apresenta um comportamento carinhoso, parece arrependido e busca reconciliação. Apesar de feliz, a mulher pode ficar confusa, se sente pressionada a manter o relacionamento, principalmente quando o casal tem filhos ou quando ela depende financeiramente do agressor. É por isso que muitas não conseguem quebrar o ciclo e as agressões da primeira fase voltam a acontecer. É importante destacar que nem sempre a violência doméstica e familiar contra a mulher é praticada somente pelo marido ou companheiro. Geralmente, as agressões ocorrem nas relações entre marido e mulher, mas há também a possibilidade delas ocorrerem entre pai ou mãe e filha, irmãos e irmãs, tios e sobrinha, filhos e mãe, patrão e empregada doméstica, namorado e namorada, casais de mulheres, ou seja, qualquer pessoa que pratique a violência contra a mulher em âmbito doméstico é considerada agressora ou agressor. As agressões cometidas em âmbito familiar são muito negativas para a mulher e podem causar doenças físicas e psicológicas, suicídios e o feminicídio. Neste último caso, a maioria dos registros ocorre quando a mulher quer deixar o relacionamento e o homem não aceita o rompimento. Se você identificou algum tipo de violência em seu relacionamento ou no relacionamento de outra mulher, é hora de denunciar e procurar ajuda. Um dos primeiros passos é obter informações. Ligando para a Central de Atendimento à Mulher, no número 180, o denunciante ou a própria vítima receberá orientações sobre como e onde buscar apoio. O atendimento está disponível a qualquer hora, incluindo sábados, domingos e feriados. Mas se você sofrer agressões físicas ou presenciar uma agressão, ligue imediatamente para a polícia pelo número 190. Outro meio de denúncia é o registro do boletim de ocorrência. Para fazer esse registro, a vítima deverá ir até a delegacia. Em algumas regiões, existem atendimentos especializados nas delegacias da mulher. O boletim pode ser feito pela vítima ou por um representante, e não é preciso advogado. Também é possível fazer o registro na internet, pelo site da Polícia Civil do Estado do Paraná. Mas atenção, para pedir as medidas protetivas de urgência, é necessário comparecer pessoalmente a uma delegacia de polícia. As medidas protetivas de urgência são mecanismos importantes que visam proteger a integridade física e a vida da mulher em situação de risco. Elas podem ser solicitadas na delegacia, mesmo sem advogado. O pedido será encaminhado ao juiz, que fará a análise em até 48 horas. Caso o agressor continue a praticar a violência ou descumpra as medidas, a mulher poderá comparecer à delegacia para informar os novos fatos, chamar a polícia ou ligar para a Patrulha Maria da Penha, pelo número 153. Ela foi criada especificamente para proteger e acompanhar as mulheres que recebem da Justiça as medidas protetivas. Muitas vezes a mulher precisa sair de sua casa para evitar a violência. Nesse caso, procure a autoridade policial e peça proteção. É possível solicitar escolta para retirar os pertences. Em algumas cidades, existem serviços de alojamento de passagem. São locais onde a mulher pode permanecer com seus filhos ou filhas. A Casa da Mulher Brasileira de Curitiba é um espaço de acolhimento que presta assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ela funciona na Avenida Paraná, número 870, no bairro Cabral. Para outras localidades
No site oficial da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná, a CEVID, você encontra toda a rede de apoio no combate à violência. A equipe está pronta para orientar e ajudar a quebrar os ciclos de violência. Denuncie. Há uma grande rede de apoio capaz de te ajudar. Pronto, pessoal, foi isso, né, o que o vídeo trouxe. Agora a gente vai debater um pouco sobre o que a gente viu no vídeo. Algumas frases aí que acontecem no dia a dia de vocês, nos relacionamentos de vocês. Vocês vão me dizer se é uma violência ou se não é. Vamos começar aqui. Controlar as amizades e as roupas. É uma violência ou não? Não. Por que não? A resposta agora não sei. Agora não sei. Fazer que não é. Como era a pergunta? Controlar as amizades e as roupas da outra pessoa. Ah, não. Por quê? Também o negócio da pergunta. Amizades influenciam. Mas não pode ter amizade? Poder pode, mas amizades influenciam. Mas só que você quer? Não, aquela tem ideia. Mas certo não. Eu vou tirar a pergunta também. Diz que às vezes é um conselho. Sim. Positivo, né? É, pode ser. Depende da forma que Depende de abordado também. Depende de como é falado. Qual seria a forma certa de falar? E exigir as senhas das redes sociais, as senhas do celular. É uma violência ou não? É. É não. É. É não? Pessoa tóxica. É abusiva. Espalhar boatos, espalhar conversas íntimas sobre um parceiro da parceira. É uma violência? De que tipo? Psicológico. Violência moral ou psicológica também. E quebrar de propósito do celular. E impedir que a mulher trabalhe ou estude. É violência. A violência de que tipo? Proibir as coisas que a mulher pode. Patrimonial, né? É o filme? É o quê? Nada pra passar aqui. Se vocês quiserem falar algum exemplo aí que vocês acham que é violência. Ela acredita que quebrar o celular não é não, porque ela já fez. Mulher, por que você fez isso? Ela é tóxica, Ela é tóxica. Era mais fácil de acabar o relacionamento do que Maria da fazer isso, Penha. quebrar o celular. É por causa que gosta de abrir o marido. É. Ciúme não é demonstração de amor, não. Ciúme é controle. Ela é Posse. É posse. Não, você pensou? É que eu precisava que eu tenho namorado. Você disse aí. É, o seu leite mudou. É o primeiro. Olha, pessoal, agora a gente vai produzir os cartazes. Esses cartazes vão ficar expostos aí na galeria da escola. Só o seu debate dentro do quadro debate. Tanto que eu perguntei. Ô, professor. Eu perguntei se eu queria falar. Ninguém disse. Eu sei que é um mês que fala sobre a violência contra a mulher, só que, por exemplo, pode citar o exemplo ali de, acho que é esse ano, né? O homem, quando faz algo, ele é o agressor, ele é o culpado, mas a gente também não pode tirar a culpa de cima de mulheres que também fazem esses tipos de violência. Entendeu? A gente não pode olhar só pelo lado da mulher. Outra coisa, o problema, muitas vezes, você liga pra polícia, você vai ligar, vai acontecendo isso, eu tô passando por problema já e tal. Sabe o que eles fazem? Fogem, Vai mesmo, não. eles ignoram, Vai. pedem provas, sendo que às vezes as provas estão visíveis. É exatamente, dá uma idiotice até perguntar. Por exemplo, essa semana agora, na minha rua, o homem correu atrás da esposa e da filha com facão. Ligaram para denunciar, eles quando chegaram lá, a gente não tem prova, não sei o que e tal, foram embora. E ela tá lá. Não passa sinal, não vai embora.
está no sistema também, né? A prática é muito diferente da teoria. A prática é muito diferente da teoria. São muitas coisas aí que estão de rede de apoio, mas quando a gente vai ver na prática, realmente, algumas não funcionam como deveriam funcionar. E a função da gente, como cidadão, é denunciar também esse sistema. A gente tem que falar, não pode se calar também perante o sistema. E não sabe de nada. A gente falando, Mas o que a gente vai fazer então para mudar? A nossa mudança que a gente pode ter é no voto, pedindo, reivindicando. A gente não consegue mudar também o mundo de um dia para o outro. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim ver essa situação se repetir. Mas o que a gente pode fazer para mudar é unir as forças, né? Não é ficar um apontando o dedo para o outro, mas unir as forças. Como você falou que as mulheres também cometem violência contra os homens. Sim, isso acontece de certo modo. Mas o que é mais expressivo, o que é mais alarmante é a violência do homem para com a mulher. Por isso que foi feito, por isso que é todo um acompanhamento, foi feito o agosto lilás, pensando nesses números que é bem expressivo. Quando você vê aí um caso de uma mulher que matou um homem, é muito menos recorrente do que um homem que matou uma mulher, você não acha? Mas também não é porque é menor que a gente não vai ter esse cuidado, esse olhar. Por isso que é uma desvantagem física muito grande em alguns casos. Agora, perguntando, você decidiu o caso lá com a mulher, vou ligar à polícia militar, civil, que é outra coisa, né? Que eu acho que essa situação tem que ser diretamente com a patrulha, né? Porque eles têm um olhar diferenciado. A polícia realmente reage desse jeito. E eu acredito que não deveria ser. Não deveria ser. Criado a patrulha, né, da mulher, da Maria, é justamente por isso. mas vamos lá. Primeiramente, que eles, tudo bem, se não é da área deles, eles fizessem a ligação, não, a gente vai encaminhar você para isso aí, mas não faz. Não, faça a mão. Não, eu sei que realmente eles deveriam fazer isso, mas como a gente sabe que eles se omitem, eles não querem, é porque eles também têm um pouco de machismo também, acredito, né? Policial. Um pouco, é? Eles são totalmente. E a formação deles, eles não têm nenhuma, né, preparo para lidar com isso também. Né? Isso é totalmente machismo. Não são machistas. A mulher também que trabalha como polícia, guarda, também tem muitas que não fazem um bom trabalho, mesmo sendo mulheres. E vendo violência contra elas mesmas. Por exemplo, certa vez uma prima minha passou por uma situação com o marido dela, ela vai e liga com a Maria da Penha. Chega lá uma mulher e ri na cara dela. E aí? Ele faz o quê? Por isso que eu sou a favor de matar o marido. Entendeu? Dá uma facada. Porque quando a gente mostra o negócio do lado assim, eles ficam quietos. É só não aceitar no início. Bota logo pela orelha. Tem que romper o ciclo, né? Não deixar se estender. Mas também nem tudo se resolve com violência. Não, jamais. Ou até pior. Tem muita gente que apanhou e não mudou. Tem muita gente que tem dinheiro e não mudou também. Depende do caso. A maioria A dos gente tá casos. falando violência Porque amanhã eu vou. Como que apanhou o pai de barra da mulher? Não, mas Você tem algum depende. caso concreto disso? Depende. De quê? Depende, porque a violência, dependendo do que aquilo associa, realmente muda. Pode, é como você fazer algo no ar e ele olha, você vir pra lá. Entendeu? Que você falou aí, realmente tem mulheres que vão tratar outras mulheres com indiferença, o que é muito triste, mas vai acontecer como tem qualquer outra face da sociedade, outra vertente da sociedade, que também são negros que são racistas, são pessoas LGBTs que reproduzem homofobia, LGBTfobia. Então, infelizmente, são coisas que a sociedade está reproduzendo, que é o oprimido, de alguma forma, se tornar o opressor. Então, eu imagino, é muito chato, eu sei que é muito chato, mas é não desanimar perante a isso. Como eu falei antes, de alguma forma unir forças, conscientizar,
é não reproduzir, ajudar também a não reproduzir essa violência. É romper o ciclo também dessa violência. Porque hoje vocês estão aqui, os meninos ali estão brincando, se uma mulher me bater em mim, é mais fácil você encontrar uma mulher com medo do homem do que um homem com medo de uma mulher. Ela tem meu sabonete. Uma mulher tem medo de sair na rua, mulher tem medo de sair na rua com medo de ser estuprada, assaltada. Muitos de vocês não tem medo de andar sozinho na rua. Muitos dos meninos não tem medo de andar sozinho na rua. Vocês estão dizendo que não tem aí só para tentar refutar alguma coisa, mas isso é dado, isso é comprovado. As mulheres, elas estão mais vulneráveis de alguma forma ao que os homens querem ou não querem sobre ela. Porque isso é errado. É um machismo estrutural, é um machismo institucional que ele vem se reproduzindo na sociedade. Então é por isso que existe esse momento de conscientização durante o ano. É importante que não pare só aqui, que não seja só em agosto. É importante que seja o ano todo. E também não só com a mulher, mas também com as diversas outras formas que a gente usa na sociedade, de expressão cultural, de expressão humana. E quando eu falo em violência doméstica, a violência doméstica ela é entre pares, seja entre homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher. Seja da mulher para o homem ou o homem para a mulher. Então a violência doméstica ela entra no agosto de lares, mas o agosto de lares é focado na violência doméstica do homem para a mulher ou de alguma figura de poder que seja, entre aspas, maior do que a da mulher dentro da sua casa, como o vídeo falou. Do pai para uma filha acontece a violência. Pode não acontecer a violência sexual em si, em alguns casos, infelizmente, acontece, mas a violência patrimonial é o pai não deixar a filha comprar nada só por ela ser mulher. Você não pode não deixar ela ter um relacionamento com um menino ou com outra pessoa que ela queira. Por esse controle ciúme excessivo. E se existe a preocupação, a gente sabe que existe. Porque o mundo hoje está aí acontecendo coisas super preocupantes com as meninas e com os meninos. Mas é não deixar que esse ciúme, essa preocupação se torne uma Cleiciane, guarda aí o celular. Érica Eduardo tá mexendo no celular, tá? Eu não acredito não. Quem é o professor da sala dele? E de Cleiciane? Desculpe ter atrapalhado, viu? Mas Tá preocupado com nada. é uma lei, meu amigo. É uma lei, meu querido. Nós estamos numa aula aqui super importante. Você está diante do palestrante, mexendo no celular. Isso eu já estou olhando há vários minutos. Eu queria só acrescentar uma coisa que o João falou, que eu achei bem interessante. Na hora que a Ângela falou, né, sobre as questões que ela colocou em pauta, ele disse o que nós vamos fazer. O que a gente está fazendo aqui, né, João? Eu acho assim, gente, como existe uma questão do racismo, do machismo, né? Isso de alguma forma assim, é como se fosse. Olha, te chamando no portão. Eu quero saber quem é. É David. Então, de alguma forma, a criança, né? Ela passa a vida toda ali, cresce com o pai, né? O pai tratando a mãe, tratando a filha, e ali de alguma forma aquilo vai ficando como uma verdade na mente dele, né? Vai repetir, né? Justo. Então, quando ele cresce, arranja um namorado e tal, vai se relacionar, vai
já difícil com lei, com patrulha, com polícia, com tudo. Imagine quando não era. E quando a maioria das mulheres normalizavam ser tratadas como eram, né? Imagine aí como era antigamente. A mulher ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a ir à escola, só quem acessava a escola eram os homens. Só os homens votavam, só os homens tinham o direito de entrar numa faculdade. Então as coisas elas evoluíram. Ainda acontece muita coisa ruim, a gente percebe que acontece. Mas a gente vai dando passos, o passo que a gente pode dar. Então a gente tem a teoria, a prática, a gente sabe que não é essa perfeição toda como ela está no papel. Se ela fosse igual ao papel, ia ser mil maravilhas. Mas infelizmente ela não é. Mas o conceito todo aqui é para as meninas e para os meninos também não desanimar diante disso. Porque a gente precisa mudar. Eu sei que vocês estão já mais velhos que as crianças, mas nessa idade de vocês podem perceber e analisar melhor do que as crianças, né? Ver situações que aconteceram na vida de vocês e fazer essa comparação. A criança muitas das vezes ela leva na brincadeira, ou não sabe a seriedade, ou não entende o perigo que aquela situação tem. É importante sim trabalhar com a criança para que ela já comece de pequena a perceber o que é errado e não replicar aquilo. Mas também é importante falar na idade de vocês e também na idade adulta, porque tem muito marmanjo aí, velho, com um pensamento muito ruim, com pensamentos errados, e fica repetindo essas coisas, essa violência. Então, não tem a idade certa ou errada. Realmente a idade da criança seria mais adequada trabalhar, com certeza, sem dúvida. Porque como a criança está aprendendo a ler, está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, é bom começar a inserir isso no contexto da realidade dela, né? No contexto escolar. Por isso, uma das propostas do programa Maria da Penha para as escolas é inserir nas disciplinas essa temática, porque acaba deixando de ser uma coisa extracurricular e virando curricular, virando uma coisa importante também para o ensino comum, né? O ensino básico. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Quer falar mais alguma coisa? Não, mas eu vou deixar quieto. Não, pode falar. Vai ser polêmico? Bastante. Aqui com você. Se você deixar, eu passo de todo. Estou falando. Acredito que tem assim, uma forma da gente mudar também a questão, mas que a gente coloca no problema. Por exemplo, a gente está em momento da eleição agora, né, tudo mais. Olha por todos os lugares, ver o que está fazendo, ver propostas, ver como pensa. Né? Não só, esse. Por exemplo, hoje só existe Lula e Bolsonaro. Não olha por outro lado, ver o que está fazendo. Mas só existe isso. Sendo que tem milhão de candidatos que a gente tem. Sim, esses são os dois com mais expressão popular, né? Isso começa com quem está no poder. Porque se eles realmente fizessem alguma coisa, a Lula está aí não sei quantos anos no poder, fez o quê? Para a mulher? Nada. E agora quer dizer que vai distribuir telefone? Pode. Já que o telefone vai trazer de segurança para a mulher? Esse trabalho nas escolas é muito importante. Porque essa conscientização tem que aparecer assim, né? No meio do jovem. Porque depois, como a Ângela falou, depois que a família formada ali, né? Os ideais já ficam. A pessoa escuta, não importa. Não é que eu já na criança não. Você ali está formando os ideais dela, os valores. Sim, é importante também trabalhar com a criança. Muito importante. É muito importante. Olha, se todos vocês aqui, todos os rapazes que estão aqui, saem daqui hoje com essa consciência, eu já me provei, né? Muito proveito. Vocês pararem para ouvir alguma menina e perguntar como ela se sente quando sai na rua sozinha. Quando ela sai sozinha na rua. Isso é espancado. É um sentimento que vocês muitas das vezes não vão sentir. Vocês têm medo de se serem assaltados. A mulher tem medo muito além do que é isso. É medo de ser espancada, é medo de ser violentada no meio da rua. Que é medo que os meninos, muitos meninos não vão ter. Então é bom ter essa consciência que a mulher ela se sente mais vulnerável quando sai de casa. A mulher ela precisa sair com alguma coisa para se defender. Hoje foi liberado o spray de pimenta, ela precisa de alguma coisa para se defender. Mas por quê? Porque essa mulher tem que viver sempre naquela defensiva, sempre naquela tensão, com medo. Ela não tem a liberdade de sair de casa, ela não tem a liberdade de transitar pela cidade, como os homens e meninos têm. Por quê? Então, isso é o dever que faz o que o apóstolo faz. É trazer essa conscientização para vocês compreenderem, os meninos compreenderem mais, porque as meninas sentem na pele. Os meninos, muitas das vezes, eles banalizam essa situação, banalizam o conteúdo.
trazem situações, quando a mulher vai bater em mim, é muito difícil isso acontecer. A gente vê aí que é raro. Se for comparar os números, é raro isso As acontecer. pessoas são contrárias, né? O governo já tinha dado um jeito de botar a pena de morte pra mulher. A gente sabe que quando é mulher, preto e pobre, tudo é mais difícil, né? A gente sabe que tudo é mais difícil. Como você falou, a gente tivemos grandes avanços aí na política para as mulheres. A gente sabe que na prática ela acontece de outra coisa, mas houve grandes avanços. Houveram a lei, mas a lei também não é tudo. Ela não consegue resolver tudo. E o país ele tem uma dimensão muito limitada. A gente também precisa das ajudas dos prefeitos, dos deputados. Então, essa conscientização do voto ela não pode surgir apenas do presidente. Ela tem que ser de todas as camadas sociais, das camadas políticas que nos representam. Então, a gente tem que começar a pensar desde a eleição municipal. Porque tem municípios que têm leis mais elaboradas a depender da sua realidade municipal. Quem faz essa lei no município? São os vereadores, né? E o que as políticas do município quem faz? São os prefeitos, são as secretarias. Então vamos ver, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo de Curitiba. Tem uma casa com um alojamento para a mulher, né? Que sofreu violência. Aqui a gente não tem esse alojamento. Por que a gente não tem? Porque vai depender também das políticas públicas do nosso município, do nosso estado e do nosso país como um todo. Uma mão acaba lavando a outra. A gente também não tem É porque também, né? A gente. Tem, só que a corrupção. A gente só tá elegendo um Não, a gente não tem, porque depende só do quer nosso votar em caminho, um. quase todas as Não olha, cidades pô, têm não olha 89% de investimento público federal. lá em cima. Aí o que eles fazem? Porra nenhuma. Posto de saúde, você chega lá pra cá. Escola, olha aqui você daqui, isso aqui é um exemplo. Entendeu? Professores, salário atrasado, passa por. Eu vou nem citar que você mesmo sabe o que passa. Estão fazendo o quê? Porra nenhuma. E porque essas pessoas sofrem tanto porque o voto delas não muda. Porque a grande maioria sofre, mas porque o voto não muda. Viu? Professor, a gente você começou a palestra assim, falando sobre tipos de agressão, né? E como a conversa foi muito para a política, porque é o momento, né? É o momento, é válido falar nisso. Aí eu pensei num tipo que eu creio que seja também uma violência. Por exemplo, quando o esposo ou o namorado, no caso, claro que o contrário também pode ser, porque existem relações, por exemplo, eu conheço pelo menos 2 casais que são casados há muitos e muitos anos, inclusive os maridos são professores, mas quem manda nele é a mulher em todas as áreas da vida. Em menos número, como Ângela citou, né? Ângela é polêmica, mas eu tô com Ângela e não abro. Apesar das palavras fortes de Ângela, eu sempre fico do lado, porque ela diz o que eu gostaria de dizer, entendeu? Então, existem casais e de maridos e namorados em que normalmente o marido quer impor a esposa ou a namorada em quem ela vai votar. Tá entendendo? Quer impor, não, você vai ter que votar no candidato A, porque eu voto no candidato A, minha família toda vota no candidato A, você é minha mulher e vai votar no candidato A. Né? Ou namorado. Mas o voto é secreto, então. Exatamente, tem que ter uma conscientização por parte das esposas e meninas, moças, de que você é uma pessoa, você tem um CPF, você tem uma história e você é uma cidadã, viu, meninos? E que ninguém é de ninguém, na verdade, e ninguém deve mandar em ninguém. Não é amor se você quer impor. Vamos discutir as propostas dos nossos candidatos? Coloque aqui no papel as propostas do seu candidato, eu vou colocar do outro lado as propostas do meu. Vamos conversar sobre isso e nunca tentar impor nem o homem para a mulher e nem a mulher para o homem. Tentar manipular a consciência do outro. E lembrar, como você falou, quando você entra na urna, é você e a sua consciência. Ninguém nunca vai descobrir em quem você votou. Então, cada um vai para a sua consciência. É o seguinte, vamos lá. Na urna é secreta, ninguém sabe. Mas as mulheres, por muitas vezes, se estarem tão oprimidas que elas acabam esboçando. Acaba esboçando.
disfarçar, não. Uma mulher que já Mas o tem. melhor é abandonar esse relacionamento. Eu sei que não é fácil sair de relacionamento, né? A mente corrompida por violência, ela não precisa. Ela não vai, ela não consegue mentir mais. É por isso que ela precisa de uma rede de apoio. A rede de apoio não é só a polícia, não é só a Maria da Penha, mas sim a família. Às vezes a família também abandona. Também abandona, né? E aí, procura quem? É, que a ajuda psicológica, a mulher também precisa dessa autonomia, dessa autonomia também. É muito difícil, eu imagino. Eu percebo que também é difícil sair de relacionamento. Não é fácil estar num relacionamento, num casamento de 20 anos e sair. Você passou 20 anos sofrendo. Também, o relacionamento também tem situações boas, obviamente. Mas quando você vai colocar no papel e ver o que passou de ruim e o que passou de bom, o de bom não prevalece. Os momentos bons não valeram tão a pena assim quando colocados sobrepostos aos momentos ruins. Então também é um incentivo. Percebeu que está errado aquele relacionamento? O homem, quando percebe que o relacionamento está ruim, ele sai logo. A mulher, quando tenta sair, o homem não deixa. Não, ele não sai logo, ele arranja outra, ele fica mantendo as 2 ou 3 ou mais. Ah, se sair, manda mais. Ele fica mantendo as boas. Agora, a mulher, quando não está gostando do relacionamento, que ela vai atrás de outro, o homem faz o quê? Mata. Bate. Então, aí, por isso que existe o amor similar. Por isso que existe o amor similar. Porque a gente vê esse desequilíbrio de poder. O homem, ele consegue ter mais autonomia do que a mulher. Ele consegue, estou insatisfeito com esse relacionamento, vou buscar outro, mas não vou deixar a oficial. Mas se ele sonhar que a mulher está fazendo isso também, o que acontece? O que o homem replica na mulher? O homem nunca vai saber. O homem nunca vai saber o que é terminar um relacionamento e ter medo do que a mulher vai fazer, né? De andar na rua. E o que tem medo que o outro vai pensar sobre você. Exatamente, a sociedade vai ter sobre você. A mulher termina um relacionamento, ela fica com medo de andar na rua, dele ir na sua casa. Exatamente. O homem não sabe. A mulher não tem medo também, só o homem tem medo das amigas. O que minhas amigas vão falar sobre terminar um relacionamento? Você está achado assim. E a mulher já é taxada naturalmente de muitas coisas. E quando termina um relacionamento, ela vai ser taxada de que vestir, não quer mais homem, ela já está com outro. Aí quando o homem termina, vixe, aí ó, ele é um mulherengo, já está com outro, já arrumou outra, nossa, como ele é gostosão. A mulher não, a mulher já é taxada de coisas ruins. Aí eu vou falar que tem meio que é protetiva para a mulher, mas acontece, nunca acontece e isso vai reais. Exatamente, por isso que eu falei que a prática ela é entristecedora, exatamente. Não tira essa razão de vocês, por isso que a gente está aqui para debater sobre isso. Eu não vou dizer que a polícia está certa em fazer isso, exatamente ela não está certa, mas eu estou aqui também para falar que existem outras maneiras. Por mais que algumas dê errada, mas como eu falei, algumas cidades eram possuem polícias próprias, e como isso acontece? Acontece através do voto. Através da reivindicação. Vocês têm o poder de protestar, de procurar políticas, mas procurar sentar esperando as coisas acontecerem também. É ter autonomia, é ter liberdade de procurar para a vida de vocês e a vida do outro. E a partir do momento que uma sociedade vê, porque hoje as leis são todas. Sinto só. Vou fazer o que eu vou fazer. Se eu for bonzinho, eu sou se a justiça fosse mais rígida, mais dura, ninguém cometeria crime. Se cometesse, ia ser num nível muito baixo. Mas vamos pensar assim. Trazer um exemplo de um país que tem pena de morte. Né? Os Estados Unidos tem pena de morte. Aqui é para ter também. Mas lá não para de acontecer. Por mais que tenha pena de morte. E lá é realmente do mesmo jeito. Lá é muito frouxo também. Se você for olhar, de certa maneira, lá não vai. Venderam. A pena de morte ela não vai resolver. Viu? Aqui o professor Patrício está lembrando
de morte nos Estados Unidos não é no país completamente, é em alguns estados dos Estados Unidos. Mas vamos pensar assim, como acontece para essa violência ser replicada? É de baixo, não é? Você vai matar a pessoa que está lá em cima, que a pessoa já está toda, você vai ter uma pena de morte, aquela pessoa que a pessoa vai morrer. Mas se o ciclo lá embaixo, o ciclo no início, o ciclo da criança, se não for conscientizado aquilo, no jovem, na juventude da criança, essa pessoa vai crescer e vai morrer do mesmo jeito. Vai replicar um crime, replicar uma violência e vai morrer. E vai ganhar. Uma hora não acaba. Porque está aí embaixo, o ciclo começa lá embaixo. Vai acabar se morrer todo mundo e nascer todo mundo de novo. Vai acabar se Entendeu? a conscientização na infância, exatamente. E as pessoas que começam devem morrer. E os mais jovens, a gente faz uma política de mudar o ciclo. Agora, continuando com a gente está hoje, vai ajudar em quê? Morre mais ainda. Hoje agora deve estar morrendo um, a gente não sabe. Sim. E aí? Eu sou a favor de prender uma vida. Duas. Por isso, vou deixar que eu vou Eu imagino, não sei se Eu só estou com uma mulher. mas, como eu expliquei antes, se não tratar do início na criança, vai continuar aí tendo, imaginando hipoteticamente uma pena de morte, vai continuar crescendo e matando mais gente aí que cometeu o crime. Eu imagino, eu entendo vocês essa revolta, eu entendo o lado de vocês dessa pena de morte também é uma coisa a se pensar, né? Mas não é uma coisa. Ou prisão perpétua, ou prisão perpétua. É uma coisa assim. Eu acredito que para a pena de morte teria que ter um reajuste de toda a política social. Judicial. Jurídica, penal. Por quê? Constituição. Porque ela não vai ter desvios e vai acabar matando pessoas inocentes. Então, se a gente não fizer uma coisa, como você falou, até nos Estados Unidos é falha. Então, se é falha, com certeza pessoas inocentes vão ser condenadas à morte. O problema é que ninguém quer trabalhar. Não faz uma investigação da forma certa. Muitas vezes é comprado para desviar a investigação. Vamos pensar assim, ó, antigamente existiam os manicômios, já os hospícios. Qual era o povo que ia para esse hospício? Não eram pessoas com doenças mentais. Eram pessoas que eram ditas como erradas para a sociedade. Eram pessoas lésbicas, eram gays, eram pretos, eram pobres. Então, isso pode acontecer quando pensar nisso da pena de morte. Porque a gente sabe que no Brasil, muita gente muito pobre, muito preto, muita mulher é presa, já é presa injustamente. Imagine morto numa pena de morte. O problema está no problema. Exatamente. Entendeu? Exatamente isso que a gente está falando. Vou tirar a foto lá da mão do tráfico. Aí vem falar de mulher, depois a mulher está sofrendo. E assim, o bandido, aí a mulher morre, entendeu? Se denuncia, morre. Por isso que vocês têm que ter a liberdade de tentar mudar a situação que está. O povo é contaminado. Mas essa revolta de alguma forma valeu a pena, não? Não vai valer. Valeu a pena essa revolta. Vocês têm a liberdade de vocês para isso, para expressar o que vocês estão pensando. Os momentos como esse são válidos de ouvir vocês, ouvir o que vocês pensam. E mais uma vez, Eu não vou ser totalmente errado o que vocês pensam, porque não é. Vocês têm a revolta de vocês têm a realidade de vocês e a fé de vocês. Então é importante ouvir vocês que vocês pensam sobre esse tema. O que seria necessário mudar para identificar ou melhorar o debate sobre a comunidade do Brasil. Ei, João, e voltando para aquele assunto que eu estava falando, não devemos, e as meninas e também os meninos aqui, os rapazes, não aceitem essa história de papai e mamãe dizer que nossa família todinha vota e sempre votou, digamos, com o partido tal. E aqui na nossa família, porque seu primo vai receber
vai receber um emprego na prefeitura, todo mundo vai votar em candidato tal. Não aceitem isso. Você tem a sua consciência, né? Você rapaz, você moça, você cidadão, já tem 16 anos, você pode ter a sua consciência. Não, ninguém está pedindo voto para ninguém. Eu estou dizendo que nenhum de vocês, nenhum de nós deve aceitar imposição de votar em alguém, não porque o deputado tal, candidato a deputado A ou B, prometeu um emprego para não sei quem. Se você analisar as propostas e aquelas propostas não contemplar o que você está sonhando para a sociedade, que aqui nós estamos discutindo isso, como as leis poderiam ser mais duras para, como é que se diz, para punir agressores de mulheres, assassinos de mulheres feminicidas. Então nós estamos falando da raiz. Passa também por em qual candidato você prefere votar. Analise as propostas. Não é só porque o candidato é bonitinho ou a candidata é bonitinha, charmosinha, cheirosinha e apertou sua mão, lhe deu um abraço e lhe prometeu um emprego que você vai votar. Então, tudo passa também pela construção de leis. E quem é que vai fazer essas leis? Nossos representantes. Então, não aceite esse negócio de, não, na minha família aqui são 5 votos, é tudo do senhor. Fique na sua e vote no candidato ou na candidata que vocês olharem as propostas, que foram pessoas que propõem trabalhar para o melhor da sociedade. Então, vocês têm consciência, gente. Não aceitem ser controlados. Ninguém é animal. Vocês têm consciência, desperte a consciência de vocês. É um tipo de violência. Nós vivemos numa cidade interiorana. As famílias tratam seus familiares como se fossem animais. Aqui é todo mundo de fulano do PMDB, por exemplo, ou do PT, ou do seja que for. Aqui todo mundo vota nos candidatos. Não existe isso. Você e a urna, você tem que ter a consciência. Você analise as propostas dos candidatos e candidatas. Evelina. Não. Evelina, dando ênfase ao que o PC está falando, o problema está na falta de respeito. Vou dar um exemplo. Esse aqui vota em Lula. E eu vou votar no meu, né? A gente conversar, você não tem medo mais conversar, só que sem tentar impor a sua vontade no outro. Mas é porque o seu está errado, bota pra sua, deixa eu. Mas o problema é que o outro quer impor sobre o outro. É isso que eu estou falando. Não respeita a opinião. Impor. É debater as ideias e não as pessoas. É o que eu acabei de dizer. É o que eu acabei de dizer. Porque todos eles passam tanto tempo, e nós também, tanto tempo na internet, por que não avaliar as propostas? O que esse candidato se propõe a fazer para as mulheres, meninas aqui? O que esse candidato está prometendo que vai fazer para o bem das mulheres? Né? Para as mulheres da minha região, está prometendo o que para nós? Vamos analisar, né? Não aceito ninguém controlar sua consciência nem sua liberdade corporal. Agora eu propus uma oficina de caçar. Não, eu não vou fazer não, porque não usa nada. Vamos participar. Qual é? Você já está fazendo? Eu vou ver. Voltou pro intervalo? Só se volta pro intervalo. Na volta. Só se na volta a gente continuar. É o que eu acho que deve ser feito. Na volta do intervalo a gente continua. Viu, João? A minha proposta é que na volta do intervalo a gente continue.